Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Agradeço naturalmente os esclarecimentos que já foram dados e que atalham bastante daquilo que tinha para perguntar e a colocar algumas questões gerais e depois um caso particular. Nas questões gerais, para esclarecimento e beneficiando um bocadinho do que já foi perguntado e respondido, o que queria clarificar é que quando foi lançado o programa, o Primeiro Direito, e portanto, como já foi dito pelo Sr. Ministro, não havia na altura nem sequer, e imaginávamos que viesse a haver o cenário de pandemia e portanto o PRR para lhe responder, o financiamento que estava previsto era de acordo com os acordos, ou nos termos dos acordos de colaboração, o Estado teria, através do Orçamento de Estado, a componente a fundo perdido e a componente de financiamento através de empréstimos do IRU para as autarquias. E, portanto, ao longo do programa, de toda a extensão do programa, isso estava planeado e garantido. E, portanto, aquilo que o PRR traz é uma possibilidade de transformar investimento que era feito pelas autarquias em investimento que pode ser feito pelas autarquias, mas pode ser financiado através deste PRR. E, portanto, não há uma alteração na arquitetura do financiamento, há uma substituição de financiamento municipal por financiamento europeu. É isso? Ou não é bem assim e, portanto, necessita de alguma clarificação? Só para esclarecermos isso. Depois, a questão de o PRR ter um fim e, portanto, como é que será assegurado, a partir do fim do PRR, o financiamento das necessidades do Primeiro Direito. Até porque, também já foi dito aqui, não só pela evolução do mercado da construção, como também pela circunstância de a pandemia ter agravado as carências habitacionais e as situações eventualmente elegíveis para este programa, é natural e é óbvio que há uma alteração substancial ou não, dir-me ao Sr. Ministro, das circunstâncias em relação àquilo que foi previsto inicialmente. E, portanto, se há garantia de sustentabilidade deste programa e de financiamento, mesmo considerando o acréscimo de custos resultante da evolução do mercado da construção e do aumento das carências elegíveis das situações de carência elegíveis para financiamento. Depois, a questão da execução atual. Segundo os dados que tenho, o que estava previsto em termos de execução do Primeiro Direito para 2021 era o apoio a 9.000 famílias. Eu ia perguntar se a evolução está em linha com o apoio a estas 9.000 famílias ou não e, portanto, qual é a situação em termos de evolução que se pode registar neste momento. Depois, indo a um caso concreto para podermos também perceber melhor toda esta situação, caso concreto, não estranhará o Sr. Ministro que seja de São João da Madeira, e até agradeço não ter ainda usado o exemplo de São João da Madeira para podermos discutir. Agora, foram identificadas 870 famílias em carência habitacional, 339 das quais estão abrangidas pelo acordo. Qual é a questão aqui? Os termos do acordo são aqueles termos, como o Sr. Ministro, o acordo foi feito em fevereiro, se não estou em erro, e, portanto, a repartição tinha uma previsão de 6,26 milhões de euros para o Estado, 6,6 milhões de euros total, 3,4 milhões de euros a fundo perdido. Acontece que, obviamente, entre as várias apresentações e a presença que o Sr. Ministro teve no bairro do Oreiro e da Sra. Secretária de Estado para a apresentação da Estratégia Local de Habitação e em que se falou disto, obviamente que, por exemplo, há uma declaração do Sr. Presidente da Câmara dizendo que há um financiamento estatal de 6 milhões de euros. É verdade, mas é um financiamento estatal que não é todo a fundo perdido e, por vezes, o dizer-se que há um financiamento estatal de 6 milhões de euros pode naturalmente ser interpretado como sendo a fundo perdido. São João da Madeira foi, se não estou em erro, o 15º Conselho a celebrar este tipo de acordos. O que eu pergunto é, para cumprir aqueles critérios de rapidez que permitam que estes 6 milhões de euros sejam efetivamente a fundo perdido, beneficiando do PRR naquilo que seria a componente a sustentar pelo município, o que é que um município, neste caso concretamente São João da Madeira, tem de fazer? E, portanto, quais são os timings e quais são as exigências para que, obviamente, se possa, do ponto de vista local, verificar se há ou não há uma atuação em linha com esta exigência, porque foi dito também, e bem, tenho aqui uma frase do Sr. Ministro nessa mesma cerimónia, em que o Sr. Ministro disse: se o município andar depressa,
poderá gastar estes 4 milhões de euros noutra coisa qualquer. E isso qualquer município, obviamente, pretende. Se puder libertar uma verba que estava inicialmente comprometida para uma área, fazendo o mesmo que estava previsto nessa área, neste caso, na habitação, e poder ainda assim alocar o mesmo montante para outra área qualquer, certamente que há sempre necessidades e isso seria positivo. É importante saber o que é preciso fazer para que esta opção seja possível. Depois, uma última questão que tenho ideia que ainda não foi aqui colocada e que tem a ver com o que acontece em São João da Madeira, mas acontecerá certamente noutros concelhos também, que são os prédios que estão em regime de condomínio, em que há intervenções que serão suportadas pelo município e há privados que são proprietários das suas próprias casas que irão ou não, que também estão em situação de carência, mas aí dependem da sua própria vontade e da sua possibilidade também, em termos de recursos, de poder aderir. Acontece que há uma dúvida sobre as deliberações dos condomínios. Se um condomínio deliberar aderir ao programa e ter uma intervenção, sendo que a maior parte dos condóminos que participam ou a maioria do condomínio que participa nessa decisão é o próprio município, porque é proprietário da maioria das habitações, e se houver proprietários privados que tenham dificuldade em acompanhar o investimento do condomínio, estão ou não obrigados a fazê-lo nos termos daquilo que é o regime jurídico da propriedade horizontal. É uma questão que eu acho que levanta dúvidas, não é fácil de resolução do ponto de vista legal, é ainda mais difícil de resolver do ponto de vista prático e há muitas famílias que neste momento se questionam se efetivamente o município suportar obras, por exemplo, em 8 de 10 habitações de um prédio, se os outros 2 proprietários, não tendo as mesmas condições, são ou não obrigados a acompanhar o financiamento dessa intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 7 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quanto ao financiamento, o PRR não vai apenas substituir a parte que é a responsabilidade do município, vai substituir aquela que é também a parte do Orçamento de Estado. Obviamente que o Orçamento de Estado suportará a sua parte na execução que for feita fora do PRR. Isto é uma questão técnica, não faz muita diferença. Faz diferença no curto prazo, porque no curto prazo quer dizer que eu não estou a meter dinheiro do Orçamento de Estado. Pronto. E isso faz diferença para quem gera o orçamento. Passadas as 26 mil, o Estado vai, obviamente, ter que ter no Orçamento de Estado a parte que lhe corresponde nos acordos de colaboração. Pronto. Mas no curto prazo, nas primeiras 26 mil, vai substituir também aquela que é a parte do Orçamento de Estado. A evolução do mercado se vai alterar o número de fogos. Neste momento, não. Nós usamos como preço de referência o que está na portaria de habitação a custos controlados. E usamos o valor máximo, o que está no teto máximo. Portanto, neste momento, nós sabemos que os preços estão a aumentar, mas neste momento ainda está enquadrável as 26 mil no valor que nós temos. Se o preço continuar a aumentar e tornar impossível fazermos as 26 mil, entra o Orçamento de Estado na parte que lhe compete. Destas 26 mil a ser financiadas pelo PRR têm mesmo que ser feitas todas. Porque aquilo que nós nos comprometemos com Bruxelas não é apenas o montante, que são 1.211 milhões de euros, é o montante e um número de casas. E por isso nós temos que as fazer, nem que para isso o Orçamento de Estado tenha que meter o resto, seja 5%, 2%, 10%, depende, pode não ser necessário, e neste momento não é. Neste momento ainda se enquadra dentro dos valores da portaria da habitação de custos controlados. Vamos ver, vamos acompanhando, e aí o Estado pode ter que assumir uma parte. A execução está abaixo daquilo que eu disse há pouco, estão neste momento concluídos e em obra 2.271 fogos. O que é que acontece? Nós estamos no início do programa e agora os municípios vão entrar a todo vapor, esperemos nós, para executar a estratégia e até aproveitarem a possibilidade do fundo perdido. E por isso nós temos a esperança
que a execução acelere, embora a execução, e aqui passamos para o ponto seguinte sobre o Sr. João da Madeira, neste caso em particular, mas aplica-se a todos, a execução depende do município. Neste momento, a partir do momento que um município tem o acordo assinado, já não tem razões que não sejam as dificuldades que possam existir no mercado em conseguir construtores, que neste momento ainda se consegue. Calma, não estamos ainda no ponto em que ainda não temos tido algum concurso vazio, temos? No PRR não. E, portanto, neste momento, a partir do momento que o acordo está assinado, os municípios têm todas as condições para começar a programar e executar. E depois nós vamos pagando consoante operação a operação. Agora vamos construir este prédio. Ou agora vamos reabilitar este prédio. Portanto, nós não é a execução do plano todo o gatilho para o pagamento é operação a operação. Portanto, a Câmara Municipal, neste caso Sr. da Madeira, como qualquer outra, tem condições, há muitas que já começaram. A Ruda dos Vinhos foi o primeiro município, vai, em poucos meses, inaugurar todas as casas já de primeiro direito. Lisboa já entregou casas e tem outras casas em obra. Portanto, neste momento, os municípios têm é que se fazer ao caminho, porque aquilo que diz é verdade. A responsabilidade do município é a parte de capitais próprios, que é imediata, e a parte do empréstimo, que é a prazo e que, obviamente, onera ao município. Isso é evidente. A única parte no Acordo de Colaboração de Sr. da Madeira, que é com participação do Estado, isto é, sem PRR era o Orçamento de Estado, são 3.400.000 euros. O resto é responsabilidade do município. Se o município for célere na execução, e nós conhecemos no nosso trabalho municípios que são rápidos a executar e municípios que são lentos, as coisas não são todos iguais, como é evidente. Quem conseguir executar, pronto, o Sr. da Madeira pouparia quase 4 milhões de euros, porque são 7.600.000. E, portanto, pouparia aqui 400 milhões de euros, que podia ser investido, obviamente, noutra coisa qualquer. E isto é importante, que podem ser investidos noutra coisa qualquer, o que quer dizer que, não tendo o Estado capacidade para financiar a 100%, se os municípios derem prioridade à habitação, têm dinheiro para pagar, porque se fizeram se assinaram um determinado acordo é porque entendem que têm capacidade financeira para o assumir. Esperemos nós que a responsabilidade seja não só exigida aos governantes nacionais, mas também aos governantes locais. Sobre quando a propriedade é mista, se os residentes no edifício, esse é um dos problemas que nós começamos a ter, com muitos imóveis do IRU. Quando se começaram a vender apartamentos, começamos a ter prédios feitos queijos suíços, tornaram muito difícil a gestão, muito difícil. No Parque do Iru, os imóveis mais degradados são aqueles que estão em prédios de propriedade mista. É um problema. O PRR vem ajudar. Porquê? Porque vai poder financiar também os privados que cumpram os critérios de elegibilidade. Por isso, o município tem intervenção direta sobre os seus imóveis, também pode ter sobre os outros, não direta, mas Há de haver um responsável pela obra. Pronto, exatamente, há de haver um responsável pela obra. Mas os outros que são apartamentos privados, eles são intervencionados ao abrigo da possibilidade de serem conhecidos como beneficiários diretos, e aqui o que se espera, e em Sr. da Madeira eu acho que isso está a acontecer, a Câmara Municipal deve trabalhar com os particulares para os integrar no programa e fazer-lhes todo o processo, porque obviamente estamos a falar também, em muitos casos, de famílias que têm mais dificuldade em dominar este tipo de regras legais e como é que se faz e como é que deixa de fazer. Portanto, aí o município é crítico, a equipa do município é crítica em conseguir acompanhar as pessoas que cumprem os critérios de elegibilidade, embora sejam proprietárias do apartamento. Agora imaginemos que há quem não cumpra a elegibilidade, porque apesar de viver num apartamento que era de habitação social, mas conseguiu adquirir e entretanto a sua vida melhorou e está lá a viver, bom, aí tem que ser, de acordo com os rendimentos, a pessoa a suportar. E é assim em qualquer condomínio, mesmo quando o prédio é todo privado, a maioria decide. E todos têm que participar no esforço. No que diz respeito às partes comuns, a obra avança na mesma.
Isso avança na mesma, não fica à espera que o proprietário privado Ministro, para que tenha terminar, por favor. capacidade... Vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Que o proprietário privado com capacidade financeira aceite. Não. A maioria decidiu, vai-se avançar com a obra e o proprietário privado que não cumpre os critérios de elegibilidade vai ficar, se não pagar, vai ficar com uma dívida. Mas a obra não vai ficar empancada por causa de um proprietário num prédio, como acontece, aliás, com qualquer um dos condomínios onde nós vivemos. Muito obrigado.